Boa noite, 19 em ponto, estamos começando mais uma live do Eu, mais uma live para a gente falar sobre desenvolvimento humano, para a gente falar sobre evolução, sobre crescimento. Hoje um assunto muito massa, modéstia à parte, talvez o assunto que até hoje mais me beneficiou na vida, o assunto dos quais eu estudei, que mais contribuiu para o meu crescimento, ou tem contribuído para a minha história, para o meu crescimento em todas as áreas da minha vida. Eu vou trazer aqui hoje, né? A gente tem só uma hora, por mim eu falaria um dia inteiro sobre esse assunto, mas eu vou falar hoje sobre os 7 níveis de evolução do ser humano. Exatamente, existem níveis. Deixa eu colocar o tema aqui, inclusive, rapidinho. Tema. Vamos lá. 7 níveis de evolução. Muito bem, tá aqui. Publicado aí, temos 7 níveis de evolução. Bom, primeiramente, muito bem-vindo, quem já está por aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live, mais uma, a quarta da série Academia do Eu, Live do Eu, né? A gente tem um nome para nossa live agora, toda terça-feira às 19h19. Para quem não me conhece, me chamo João Dornelles, eu sou mentor comportamental, sou treinador do Instituto Brasileiro de Coaching, sou diretor da Rap Desenvolvimento, que é uma empresa na área de educação corporativa, que ajuda principalmente no desenvolvimento de liderança. Enfim, tenho alguns papéis na minha vida, e sou pai do Miguel, sou marido da Luana, enfim, um pouquinho de quem eu sou. Esse momento aqui é a live do Eu, que é uma live que acontece toda terça-feira às 19h19, eu sempre trago assuntos distintos. Semana passada, por exemplo, a gente falou sobre como dizer não, como aprender a dizer não, né? Não sei se você tem essa dificuldade, se tem, volta lá no meu Instagram e procura lá que você vai encontrar como dizer não, né? Aprender a dizer não. Enfim, e hoje, o assunto de hoje, como eu estava comentando, a gente vai falar sobre os 7 níveis de evolução do ser humano. Ontem à noite eu fiz uma aula fechada só para um grupo seleto que me acompanha muito aqui e sentiu o desejo e a necessidade de estar comigo aqui e conhecer um pouco mais sobre desenvolvimento humano. Então nós reunimos ontem 30 pessoas, né, nesse grupo para assistir e falar um pouco sobre desenvolvimento humano, e eu trouxe para eles um pouco desses 7 níveis que eu vou mostrar aqui agora. Só que ontem, além de falar sobre esses 7 níveis, eu tinha outros objetivos de mostrar para eles sobre um programa que a gente está desenvolvendo, que envolve uma mentoria de desenvolvimento humano. Inclusive, se você, por acaso, de alguma forma se interessa, fica até o final dessa live, porque eu vou falar dessa mentoria, né, para quem tiver o interesse. E lá a gente falou um pouquinho sobre esses 7 níveis. E aí me deu o start de falar, cara, nossa, eu posso trazer isso pra todo mundo aqui de uma forma um pouco mais estruturada, né? Deixa eu até... Tem fotinha aqui do grupo de ontem, acho que vale mostrar, cadê? Aqui, ó, aí, galera reunida, né? Muita gente, deu umas 30 pessoas no total, certo? E esse aqui é o assunto do qual nós vamos falar hoje, né? Olha lá, essa é a pirâmide dos 7 níveis de evolução do ser humano. Não vou mostrar muito por enquanto não. Já eu mostro, tem slide bonitinho, como eu tenho trazido as lives sempre com slide, né? Então não é uma live, só é uma aula. Eu sempre gosto de pegar todo o conteúdo que eu ensino nas formações em coaching, que eu já aprendi em formações de Master Coaching nos Estados Unidos, sendo treinado pelo Anthony Robbins. Quer dizer, eu tô pegando todo o conteúdo que eu já aprendi na vida e tô centralizando, trazendo para as minhas redes sociais, trazendo para programas de mentoria, como que eu vou comentar. Aliás, vocês viram aqui que tá escrito lá em cima Academia do Eu? O Academia do Eu é um programa de mentoria que a gente inicia no mês que vem, né? E no final como eu falei, no final da live de hoje eu comento um pouquinho. Obrigado pelos corações, mais corações, por favor. Tô vendo gente aí do Mato Grosso, de onde mais? Fortaleza, Florianópolis. Ó, Adri! Nossa, coisa boa te ver aqui, que saudade, minha amiga. Não, muita gente, tudo que é canto. Então bora, São Paulo. Eu não sou muito de enrolar, então vamos começar com o assunto de uma vez, né? Ontem, nesse papo todo que a gente estava falando sobre desenvolvimento humano, algumas reflexões passaram pela minha cabeça. E eu trouxe, na verdade, para eles algumas coisas que vale trazer aqui também. Primeira coisa que ficou claro para mim, ao estudar desenvolvimento humano, mas mais do que isso, a viver desenvolvimento humano, é entender que a gente vive e vivenciou talvez um processo de evolução do ser humano, independente de onde o ser humano, se você acredita que o ser humano evoluiu do macaco, ou se ele foi criado por Deus ou não, você pega a ideia da metáfora do homem que evoluiu do macaco. Independente disso ter acontecido ou não, a gente vem evoluindo. O homem vem se tornando cada vez mais inteligente, descobrindo cada vez mais potencial no seu próprio cérebro e formas de entender como é que ele funciona, formas de ser cada vez melhor, formas de crescer, formas de evoluir. Então o homem vem vivendo um processo de evolução contínuo. E o que acontece é que no nível de evolução que nós chegamos hoje, e a gente talvez está prestes a dar um salto sobre isso, ou já está dando talvez,
durante muito tempo, os processos de desenvolvimento humano estiveram muito relacionados a questões técnicas. Ou seja, a gente vai para a faculdade aprender sobre administração, direito, medicina, hotelaria, engenharia e por aí vai, né? E nós nos tornamos ótimos profissionais. E nós temos extraordinários professores, né, formadores, pessoas que formam pessoas com uma competência técnica extraordinária. Mas os nossos pais não tiveram aprendizado comportamental. Os nossos professores também não, e aí naturalmente a nossa escola não nos ensinou comportamento. Não nos ensinou que eu preciso evoluir como profissional, que eu tenho que fazer depois da escola, tenho que fazer faculdade, depois pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se eu puder ir pra fora aprender, ótimo. E as pessoas vivem esse processo de evolução, não é assim que acontece? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Agora, por que a gente também não tem na vida da gente um processo padrão de evolução e desenvolvimento do próprio eu, do próprio desenvolvimento da pessoa? Como profissional, eu entendo que eu tenho gaps, olha como é que funciona. Eu entendo que eu tenho gaps e dificuldades como profissional e aí por conta disso eu vou buscar me desenvolver como profissional. Mas como ser humano e pessoa, eu não tenho gaps que eu preciso desenvolver também. Eu não deveria ter uma formação comportamental também. A gente não deveria ter, ou dentro da escola e da faculdade, ou na nossa própria cabeça, a ideia de que eu preciso, como eu faço na minha carreira, na minha vida pessoal eu também preciso, a minha vida não pessoal só, mas na minha vida como ser humano, eu também preciso estar evoluindo? Pois é, esse é um pouco do tema da aula de hoje. É deixar claro a ideia de que existem níveis diferentes de evolução. Talvez se você parar para pensar na sua história de vida, você já deve ter conhecido pessoas que você julgou como mais maduras, ou como mais imaturas, né? Pessoas mais equilibradas ou mais desequilibradas, pessoas com maior facilidade de perdoar ou com mais dificuldade de perdoar. Você já se percebeu na sua vida, em algum momento da vida, nem pensando em perdoar alguém, mas depois de algum tempo você já perdoou a pessoa, e com o tempo de repente tem pessoas que você perdoou que você até voltou a conviver, e tem pessoas que você perdoou mas não quer nunca mais ver na sua vida nem pintar de ouro. Então quer dizer, peraí, se eu perdoo uma pessoa e volto a conviver com ela, por que aquela outra eu não quero ver nem pintar de ouro? Porque existem níveis do ser humano, inclusive na hora de perdoar. Existem muitos níveis diferentes. E o objetivo desse canal aqui, que você está assistindo, dessa aula, de todas as outras, é poder levar para as pessoas um processo de evolução e desenvolvimento contínuo. Então vem, por favor, vem aqui embaixo, então tem esse triângulozinho que tem aqui, marca alguém aí, a gente está com 10 pessoas assistindo a live, vamos ver se a gente chega a 20, por favor. Olha lá, vem aqui e marca uma pessoa que você acredita que poderia se beneficiar por conhecer mais sobre desenvolvimento humano, né? Enfim, pensa em algum filho, algum parente, marido, esposa, algum familiar, algum colega de trabalho, algum colaborador, pessoas que você sabe que precisa evoluir. Pensa em pessoas que você tem dificuldade de lidar. João, ontem na reunião, uma pessoa chegou e falou: João, eu trabalho numa empresa só de mulheres. Cara, como é difícil fazer tem egos do relacionamento e competição e tal. O que eu faço? Eu digo, traz ela pra cá pra aprender sobre desenvolvimento humano. Porque a gente não consegue mudar as pessoas. Eu não consigo mudar você. João, por que eu vou trazer a pessoa aqui então? Porque o que eu falo gera reflexão na sua cabeça e aí talvez você resolva e escolha mudar a si mesmo. Então vai lá, marca por favor uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, quantas você achar que você pode, pra gente disseminar esse conteúdo cada vez mais pra mais gente, certo? E aí vamos, enfim, começar o nosso caminho, né? Como eu comentei, existem níveis diferentes de evolução. Se você voltar, por exemplo, na sua vida mesmo, você talvez perceba, depende da idade que você tem, claro, mas você pode perceber que você teve um período na sua vida que você foi mais impulsivo do que você é hoje, por exemplo. Você foi mais, talvez, agindo mais pela emoção, agindo mais sem pensar do que hoje. Claro, João, hoje eu estou mais velho, eu evoluí com a vida. Exatamente. Mas isso é inerente à idade? Não necessariamente. Você deve ter conhecido já adolescentes mais maduros, adolescentes mais imaturos. Você deve ter conhecido adultos que parecem que agem como adolescentes, não é? Adolescentes que parecem que agem como adultos. Tudo isso tem a ver com perfil comportamental, mas também tem a ver com nível de autoconsciência. Eu não tenho o livro aqui? Tenho. Tem um livro maravilhoso que eu estudo, chamado, uma metodologia maravilhosa que eu estudo, chamada Eneagrama. Aqui aparece ao contrário para vocês, né? A sabedoria do Eneagrama. Dentro do Eneagrama, e desse livro aqui, inclusive, esse verdinho aqui, tem uma escala aqui de 0 a 10 dos níveis de consciência da pessoa. Níveis de consciência do ser. Ou seja, João, você está me dizendo que eu posso ser menos ou mais consciente de quem eu sou e que isso vai fazer com que eu seja uma pessoa diferente? Mas com certeza.
Óbvio. Absolutamente. Então você pensa nos relacionamentos, sei lá, se você é casado há muito tempo, você talvez hoje você já tenha aprendido a não criar tanto conflito na relação como quando você criava quando começou. Hoje você já entendeu como é que a pessoa funciona e já não reclama tanto de algumas coisas que essa pessoa faz como você reclamava algum tempo atrás. Por quê? Porque você tomou consciência dessa relação, entendeu qual é a melhor forma de se relacionar. Você percebeu que talvez brigar aquilo ali vai ser desconfortável, vai dormir brigado, não faz sentido. Então quer saber? Não vou falar nada. Isso é uma manifestação e uma amostra de maturidade. Quando você às vezes e no relacionamento às vezes a gente nem tá errado, né? Você tá com a razão, mas você abre mão da razão para manter a tranquilidade, manter a felicidade do casal e por aí vai. Levanta a mão quem diz um eu aí, escreve um eu, quem já se viu nessa situação de mesmo estando errado, ceder, não falar nada e dizer não, ok, tá, deixa quieto, só para não piorar a situação. Isso, naquele contexto, é uma demonstração de maturidade. Pedir desculpas, mesmo que você não tenha culpa daquilo, mas para fazer com que aquela briga, aquela relação, aquele relacionamento fique melhor. Isso também é uma coisa que acontece, é uma forma de você mostrar que você se preocupa mais com a relação do que com sua própria razão. Eu fiz material esses tempos atrás sobre isso. Quer ter razão ou ser feliz? Né? Vale muito mais a pena ser feliz do que ter razão. Mas pessoas com nível de maturidade mais baixo, muitas vezes preferem ter razão. E aí elas vão discutir, vão dizer... meu irmão aí, Fubi, o Eliomar dizendo, elas estão sempre certas, não é isso? Mas falando a verdade, não é sempre assim, é das duas partes, né? Um relacionamento saudável, você tem duas pessoas dos dois lados que aprendem a ceder. Aqui em casa acontece muito, a Luana é psicóloga, é master coach, eu estudo comportamento humano há mais de 10 anos. Então a gente trabalha, por mais que a gente tenha os nossos... É tudo perfeitinho, a gente não briga nunca? Não, nós temos os nossos desentendimentos, né, de alguma coisa ou outra incomoda, a gente fica de mal, mas a tendência é que a gente consiga, muito rápido, cessar aquilo, um vira pro outro, desculpa por ter dito aquilo, desculpa por ter me posicionado assim. Às vezes nem tem culpa na história, às vezes nem tem necessariamente que pedir desculpa, mas a gente vai lá e pede, olha, eu não queria que essa situação tivesse sido dessa maneira, desculpa, então se eu falei, eu causei alguma coisa. Entende que a preocupação não está no eu estou certo e você está errado, viu? Admita. Não, está em saber que eu quero manter a paz e o melhor é manter a paz nessa relação. E isso acontece no trabalho, isso acontece na relação com o filho, isso acontece na relação com o marido, mulher, com pai e mãe, em todas as relações. Isso é muito comum. Então a gente mostra maturidades diferentes. E aí o que eu tô dizendo, o básico, fácil de entender de maturidade é de idade. A própria idade, de 15 para 30 anos, tem uma diferença que a pessoa de 30 anos tende a ser mais madura. Mas é porque ela é mais velha? Sim, porque ela viveu mais, teve mais tempo para tomar consciência. Por quê? Porque a própria vida é um processo de desenvolvimento que gera algumas porradas, dá algumas porradas na nossa cara e a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo, vai vendo como é que faz, como é que não faz. O problema é que tem muita gente que, por exemplo, vive um relacionamento ou vive um trabalho e vive um monte de porcaria, dá muito murro em ponta de faca e parece que não enxerga, é cega e não aprende com aquilo para levar para um próximo momento da vida dela. Eu falei da diferença entre impulsividade, na verdade, essa é a palavra. Eu até os 23 anos, eu tinha trabalhado em uma penca de lugar diferente. Nossa, eu tinha trabalhado com montagem e manutenção de computadores, eu tinha tentado estudar diplomacia, eu tinha feito hotelaria, nossa, assim, ó, se eu for listar aqui a quantidade de coisa que eu tinha feito, mas eu começava e saía, por quê? Porque eu era ambicioso, porque eu achava que aquilo era pouco pra mim, ou eu não gostava de ser tratado daquela maneira, eu não gostava daquele trabalho, eu ia buscar outra coisa. Por quê? Porque a impulsividade, o impulso emocional era muito forte. Conforme eu fui envelhecendo, vamos dizer assim, ganhando maturidade, eu comecei a entender que, não, peraí, para você ter o resultado que você quer numa empresa, você precisa dedicar tempo. Você quer ter um resultado com um projeto legal? Se dedique muito tempo para esse projeto. Aí talvez você consiga verdadeiramente começar a ter retorno. Quando eu era mais novo, eu queria em 3 meses, como eu vejo de muitos jovens hoje, que entram na empresa em 3 meses, quer virar gerente ganhando 5 mil reais. Não é assim. O que me trouxe isso? Tempo, consciência, só que qual é o problema? João, por que eu preciso estar te ouvindo então se a vida vai me ensinar? É porque a vida tem um tempo para ensinar. E o tempo da vida é muito mais longo. Você vai levar muito mais tempo para aprender sobre muita coisa que a gente já poderia, que a gente já descobriu que existe e poderia aprender de outras maneiras. Para mim, uma das coisas que eu mais aprendi com desenvolvimento humano é o seguinte: é muito válido aprender, ou melhor, qual era a frase? Tinha uma frase clichê, inclusive, que era mais ou menos assim: inteligente é aprender com seus próprios erros.
Sabedoria é aprender com os erros dos outros. Já ouviu isso? Manda coraçõezinhos aí se você já ouviu isso. É inteligente errar e aprender com os meus erros. Agora, é muito mais inteligente eu aprender com os erros dos outros que eu não preciso errar. E o que eu vou trazer para você essa noite aqui, que é esse material aqui que eu já vou começar a falar, né? Que é a pirâmide dos níveis de evolução, certo? Não vou falar ainda não. Mas essa fala que eu já vou começar, traz exatamente a oportunidade de a gente acelerar o processo de maturidade. Você imagina então você, com a idade que você tem, ter a maturidade que você teria quando fosse mais velho. Gente, esse assunto aqui, isso eu falo nas minhas formações. Esse material aqui, tá? Os níveis mais altos lá, os 5, 6 e 7, falam de missão, legado, esse tipo de tema, de assunto. As pessoas, por pesquisa, vamos dizer assim, por entender que na vida, as pessoas em geral só param para pensar em missão, em legado, no geral, tá, gente? No geral, quando tem lá pelos seus 40 e poucos anos, é que elas vão começar a pensar em missão de vida, propósito, legado. Cara, você já imaginou esperar 40 anos para isso? Qual é o problema, João? É porque isso que eu vou te mostrar hoje determina completamente, muda a vida da gente. Eu aprendi com 23 anos a importância de determinar missão, propósito de vida, de deixar um legado. E eu venho já há muito tempo fazendo isso na minha vida. E isso tem me trazido resultados extraordinários. Na minha vida conjugal, na minha saúde, na minha vida financeira, de várias maneiras. Né? Então talvez seja interessante parar para ouvir, porque o que eu tô te mostrando aqui, talvez você só vai aprender ao decorrer da vida naturalmente se esperar aí 40 anos, até chegar aos 40 anos. Né? Tô vendo que tem gente que estava aqui ontem, Nívia, né? Keisa tá por aí também, vão participar da Academia do Eu, inclusive. A gente vai aprofundar muito isso aqui lá, né, meninas? Mas aqui, vamos lá, pra gente não perder mais tempo. Último comentário antes de entrar. Existem níveis, como eu falei de níveis de perdão, pensa bem. Pensa aí agora, você conhece alguém, ou você já viveu a experiência de ter alguém que você não perdoou até hoje? Não precisa dizer eu nem falar nada aí, só pensa. Tem alguém que eu não perdoo? Talvez tenha, talvez não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem alguém que você perdoou e voltou a ter relacionamento com essa pessoa? A ter contato com ele? Tá tudo bem? Se você voltou, passou, perdoei e a gente segue se relacionando. Já aconteceu isso com você? Pode levantar a mãozinha se quiser. Eu. Ou ainda, e talvez a pergunta mais interessante para esse momento, por exemplo, que eu quero dar. Tem alguém que você já perdoou, mas não quer mais contato? Fala eu aí. João, perdoei, mas não quero mais essa pessoa na minha vida, não. Não quero mais ver, não. Se eu puder não ter contato com essa pessoa, melhor. Mas manda um eu aí. Já aconteceu de você perdoar alguém, mas não querer mais contato? Aí a minha pergunta é a seguinte. Se você perdoou, mas não quer mais contato, significa que você perdoou de verdade? Escreve aí, sim ou não? 5 segundos pra você escrever. Se perdoou, mas não quer mais contato, perdoou de verdade? Sim ou não? 5, 4, 3, 2, 1. Então, sim, essa é a resposta. Se você perdoou, mas não quer mais contato, sim, você perdoou. Só que você perdoou num nível. Um nível mais elevado de perdão, talvez envolveria você perdoar e tá tudo bem em ter contato com essa pessoa. É perdão também, mas num nível mais elevado, tá vendo? No nível em que eu perdoo, mas não quero mais... no nível bem de baixo, não perdoo. Aí eu subo um nível. Tá, vou pensar em perdoar. Aí eu subo mais um nível. Tá tudo bem, perdoo, mas não quero mais contato, tá? Vamos pro outro nível. Não, eu perdoei de verdade, vem cá, dá um abraço, tá tudo bem, eu te perdoo. Podemos continuar nos relacionando. Outro nível. Aí, desculpa o exemplo, enfim, não quero doutrinar ninguém aqui, entenda que se você não é cristão, isso é só uma metáfora. Um último nível mais elevado, talvez, de perdão, seja dizer o seguinte: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Tá? Eu gosto muito de usar o exemplo de Cristo na cruz. Tá? E mais uma vez, não estou querendo falar de religião aqui. E se você não é cristão, entenda isso só como metáfora. Tá? Você imagina a pessoa estar ali sendo ferida, sendo maltratada e machucada, e automaticamente nesse momento ela nem julga, ela só naturalmente flui e perdoa e diz: eu entendo que você não sabe o que você está fazendo, então eu te perdoo. Isso é um nível de perdão, um nível assim, que talvez eu acho que nós, réis mortais, não conseguimos alcançar, tá? Mas só pra você entender, percebe que tem níveis diferentes de perdão? Então, gente, tem níveis diferentes de inteligência, tem níveis de consciência, tem níveis de perdão, tem vários níveis da vida da gente que a gente vive. Deixa
Deixa eu só ver um comentário aqui. Essa consciência da maturidade de cada indivíduo pode ser constituída no meio do meio familiar. O meio familiar impregna uma forma de consciência, umas construtoras, outras menos. Com certeza, Pablo, irmão, parceiro. O ambiente influencia, porque se eu tive pais que tiveram ou instrução, ou espiritualidade, ou de alguma forma, através do conhecimento ou da espiritualidade, alcançaram níveis elevados de evolução, a tendência é que eles passem para mim, né? Isso, que eles me ajudem. Não vamos entender que é uma predisposição, inclusive, Pablo. Existe um ego meu que pode não seguir isso, né? Às vezes o meu perfil comportamental, ou eu posso estar cego, então não é uma garantia, porque eu tenho pais hiper elevados, eu vou ser também, não necessariamente, mas existe uma influência, tá? Muito forte nisso. E na verdade, a partir de agora, pra gente poder entrar nesse assunto, o que a gente precisa entender, eu acho que as pessoas que estão aqui, se estão aqui é porque tem essa mentalidade, existem dois tipos de mentalidade, na verdade, que eu comento muito nas minhas aulas. Um nível de mentalidade fixa, mentalidade Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, eu sou desse meu jeito aqui, se você quem quiser que me aceite, né? Isso é uma maneira de ver o mundo, e infelizmente eu ainda vejo muita gente assim, achando que é velho demais pra alguma coisa, ou que é novo demais pra alguma coisa, ou que não é bom o suficiente, ou que não dá conta, ou que não consegue, ou que é difícil, né? Eu e Pablo vivenciamos aí, já comentando um cliente esses tempos atrás, em que eu posso comentar porque é uma reunião fechada, não tô falando de qual cliente é, mas nós estávamos num cliente e o cara tava lá 60 dias, eu acho, na empresa, e 2 meses já na empresa, ele dizendo, não, é que eu acabei de chegar. Ele tava usando a motivação de estar só 2 meses na empresa para justificar por que ele não alcançava os resultados dele. E aí o Pablo, inclusive, aí foi fazer o movimento. Cara, não, peraí, ó, 60 dias já é um baita tempo. Para de usar isso como uma bengala, porque essa bengala tá te atrapalhando, você tá ficando fixo nisso. Ah não, eu não aprendi porque eu tô há pouco tempo. Tá vendo a mentalidade fixa, fechada? Cara, eu preciso ter uma mentalidade próspera e aberta, de entender, bora, a vida precisa acontecer, eu posso mudar, tem coisas que eu não conheço de quem eu sou ainda, eu posso evoluir. Se eu não tenho essa cabeça aberta para o novo, para entender que eu preciso me responsabilizar pela minha vida e não adianta eu ficar tentando mudar os outros, que eu preciso buscar minha própria evolução, cara, se eu não tiver a cabeça aberta para isso, vai ficar muito difícil. Aí eu vou ter muito conflito, eu vou ter dificuldade com dinheiro, eu vou ter dificuldade com as pessoas, cada um dentro das suas crenças, né, e das suas dificuldades em si, né? Ó, primo, uma família chegando aí, fala, primo, tudo bem? Muito bem-vindo. Enfim, vamos entrar no assunto? Esse aqui, ó. Ah, galera, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro, disseminem isso com o mundo. O mundo precisa disso. E vamos começar devagarinho, né? Eu já apresentei pra vocês, são 7 níveis. Ambiente, comportamento, capacidade, crença, missão, pertencimento e legado. Mas vamos por partes, né? Vamos devagarinho. Vamos entender o seguinte, que essa pirâmide, como eu já expliquei, ela demonstra e determina os níveis de desenvolvimento do ser. O que é importante a gente entender? João, em qual nível desses aí eu tô? Eu tô em todos. Nós estamos em todos os níveis. De maneira mais consciente ou mais inconsciente. Mas, por exemplo, legado. O que é? Vamos falar do último tópico aí rapidinho? O que é legado? Legado é o que eu deixo pro mundo. Não é isso? É o que eu deixo para as pessoas, com as minhas atitudes, com a minha forma de ser, de pensar. Você deixa um legado familiar, você deixou um legado nas empresas no quais você passou. Não sei se é um legado lembrado até hoje, mas que você deixou um legado, você deixou. Só que existe uma diferença muito grande em legado de forma consciente ou de forma inconsciente. Quer ver um exemplo de legado de forma inconsciente? Eu vou pegar um exemplo drástico aqui de uma pessoa, inclusive psicologicamente doente, mas só para deixar bem clara a diferença, tá? Suzanne von Richthofen, conhece? Usei esse exemplo ontem à noite, me veio na cabeça agora de novo. Ela deixou um legado pro mundo? Deixou. Um legado doloroso, triste, né? Que fere as pessoas só de pensar no nome dela. Você fala o nome dela, Suzanne von Richthofen, você já lembra de toda a história de que ela matou os pais. Claro, mais uma vez, ela é uma pessoa doente psicologicamente e aqui a gente tá falando de pessoas saudáveis. Mas só pra mostrar que as pessoas deixam legados. Ela deixou um legado ruim. Inconscientemente. Ela não percebeu, ela não escolheu, não decidiu deixar este legado. Agora vamos pegar um exemplo de, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. É uma pessoa que dedicou a vida, e eu não quero só ficar na religião, cara, sei lá, Martin Luther King. Eu quero, pensa em pessoas que você admira. Vamos pegar do meio corporativo? O Jobs, Steve Jobs, o cara já partiu. Ele deixou um legado como empresário, né? Um legado positivo. Se ele tinha consciência desse legado, eu não sei. Provavelmente tinha. Mas entende que o que eu vou deixar, o que eu deixo para as pessoas que passam por mim, pra minha família, pro meu trabalho, pro mundo,
Alguma coisa eu vou deixar. Agora, se isso é consciente ou não é outra história. Se for consciente, talvez o legado vai ser muito mais poderoso e interessante. Né? Eu vou marcar muito mais positivamente a vida das pessoas. Mas voltando para cá, pro início da conversa, todos nós estamos em todos os níveis. O primeiro nível é o nível de ambiente. O que é o nível de ambiente? Ele nada mais, nada menos representa os níveis dos quais a gente, os ambientes dos quais a gente vive. Então aqui, eu tô no meu escritório aqui de casa, é um ambiente, a sala é um outro ambiente, a casa da minha mãe é outro ambiente, o escritório da empresa é outro ambiente, a faculdade, a escola, a rua, a praça, são vários ambientes na vida da gente, nós temos vários, certo? E esse ambiente impacta em quem nós somos. Porque, por exemplo, se tá chovendo, você se molha se você sai na rua? Sim. E você tem opção de molhar ou não? Não, ele vai te molhar. Se você estiver lá no ambiente, ele vai te molhar. Acabou, tá chovendo, ele vai te molhar. E você não tem escolha. Ou seja, o ambiente vai impactar você independente da sua escolha. Só que por que esse é o nível mais baixo de todos? Porque as pessoas aqui nesse nível, elas tendem a justificar os porquês da sua vida pelo ambiente. O que eu quero dizer com isso? Eu não consegui ter um mercado, eu não consegui montar minha empresa porque o imposto é muito alto. Governo, Brasil não dá pra montar empresa. Ou então o relacionamento não deu certo por conta do outro. É por causa do meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa, por isso que não deu certo. Não, a gente briga por causa dele. Não, eu não consigo emagrecer, é porque, assim, eu tenho um gene que dificulta, assim, sabe? Ou então é porque desde cedo meu pai também já era gordinho, e aí eu não aprendi também, então meu pai, é já de família. Né? É genético. E por aí vai. Tem um monte de coisa que a gente encontra. É culpa do Bolsonaro, é culpa do mundo, é culpa do Covid. Agora não tô ganhando menos, mas também porque o Covid tá aí, né? Olha aí como isso atrapalhou, dificultou. E, João, significa que isso que eu tô falando é mentira? Não, não é mentira. Existe uma influência do meio externo. Agora, as pessoas que estão no nível de ambiente, elas deixam esse meio externo impactar na vida delas a ponto de atrapalhar efetivamente. Porque independente do Covid, você pode levantar e dar jeito de trabalhar mais, de ganhar mais, de arranjar um outro emprego, você pode levantar e fazer alguma coisa, né? Você pode dar um jeito pra fazer sua empresa. Agora que o Covid chegou, a empresa começou a vender menos, agora você tem que trabalhar mais ainda. O Pablo citou aí o vitimismo, exatamente. As pessoas se colocam na posição de vítima. Pessoas em nível de ambiente se colocam em posição de vítima. Coitado de mim, porque é um mundo que me dificulta a vida, porque é isso por causa daquilo. Encontrar desculpas, como o Antônio tá falando aí. Tá? E esse é o primeiro nível. Claro que aqui a gente tem só até as 19h19, que é 1 hora só. Eu poderia aprofundar isso muito. E dentro da academia do Eu, que eu comentei que tem gente aqui que está participando, lá a gente aprofunda muito. E aqui eu vou dentro de um nível. Então, para você entender, basicamente as pessoas que estão em nível de ambiente, elas não se responsabilizam pela própria vida. Isso é uma forma fácil melhor de você gravar. Em que situações, João? Porque, João, é legal você me dizer isso, mas como é que eu identifico isso em mim? Bom, simples. Se você está numa situação em que você não está assumindo a responsabilidade sobre a sua vida, você está no nível de ambiente. No nível mais baixo de todos. Então, se você está brigando com alguém, está botando a culpa no outro e não está assumindo, e está se vitimizando por isso, se você está botando a culpa na sua empresa, em alguém, e está aqui estagnado, parado, e não está fazendo movimentos porque a culpa é do outro, e está se fazendo de vítima mais uma vez você aí está no nível de ambiente. Né? Você não assume a responsabilidade pela sua própria vida. O Antônio colocou aí, autorresponsabilidade. Esse é o primeiro movimento do nível 2. O nível 2 é o nível de comportamento. O nível 2, o nível de comportamento caracteriza os meus diferentes comportamentos. Os comportamentos que eu tenho comigo mesmo na minha vida. Então, o horário que eu acordo, o que eu como, se eu faço exercício ou não, se eu estudo ou não, se eu sou organizado, se eu sou bagunceiro, se eu sou gentil, se eu sou grosseiro, se eu sou... Todos os meus comportamentos, né? Quando a gente vai explicar... Quando você vai descrever alguém, né? Descreve como é que é o fulano. Quando a gente vai descrever, ou a gente descreve fisicamente, ou a gente descreve os comportamentos. Não, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, né? Gente boa, parceira, amiga. Comportamento, né? As pessoas transmitem quem elas são através do comportamento. O nível 2, ele propõe exatamente a ideia de que eu me responsabilize pelos meus comportamentos. A estratégia interessante dessa pirâmide é a seguinte, é uma teoria do Einstein, inclusive. Poucas pessoas conhecem como sendo Einstein essa teoria, mas é uma teoria que diz o seguinte, como é que... Me fugiu agora o termo exato? Vou lembrar. Ele diz o seguinte, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado.
Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado. Então o que acontece? Essa pirâmide tem uma estratégia maravilhosa, que é ir pro nível de cima para resolver o nível de baixo. Então se eu tô no nível de ambiente, vitimista, reclamando do mundo, botando a culpa dos outros, sem responsabilidade, o que eu preciso fazer? Vim pro nível 2 e assumir a responsabilidade sobre os meus comportamentos. Eu gosto de usar um exemplo muito claro de relacionamento conjugal sobre isso, que é o seguinte. Eu e minha esposa, Luana, nós temos aqui... Qual é o tamanho da nossa responsabilidade em relação na nossa relação, no nosso casamento? Quanto por cento eu tenho de responsabilidade de fazer dar certo e quanto por cento ela tem? Meio a meio, né? 50% para cada um. Ah, olha aí, Débora, camiseta que você tava ontem, botei hoje. Na relação, dois lados, 50% de cada um, né? Ela 50%, eu 50%, 100% casal, não é isso? Show, legal. Agora, eu tenho influência no 50%, eu consigo mudar os 50% dela, influência até tenho, mas eu consigo ir lá e dizer, não, ó, você tem que agir assim, e a pessoa vai lá e age? No geral não é assim, no geral eu não consigo ficar dizendo como é que o outro tem que ser, não é? Então veja bem, eu só tenho de verdade nas minhas mãos 50% da relação. E eu não tenho como agir em cima dos outros 50%. Então não adianta eu ficar tentando mudar o outro, porque eu não vou conseguir. Eu preciso agir aonde? Nos 50% que eu tenho controle, que é nos meus 50%. Então eu costumo dizer que eu preciso assumir 100% dos meus 50%. E entender que eu é que posso melhorar o meu relacionamento, evitar os conflitos, né, ajudar a resolver as situações. Então eu é que preciso assumir. E isso tem a ver com o nível de comportamento, mudar o meu comportamento. Eu é que posso mudar os meus comportamentos, todos eles, do horário que eu acordo, os que você gosta e você não gosta. Comportamento tem a ver com relacionamento, então o meu comportamento com o outro, meu comportamento comigo, meu comportamento com minha esposa, com meu marido, com meu filho, com os meus amigos, com meus colegas. Quanto a gente vê pessoas de difícil relacionamento? Fala eu aí, quem conhece pessoas que é difícil de lidar. Pô, João, aquela pessoa com quem eu trabalho lá, nossa senhora, olha, minha sogra, minha mãe, meu pai é uma pessoa difícil. Pois é, você já imaginou, cara, que coisa ruim a pessoa ser conhecida como uma pessoa difícil. Pô, significa que as pessoas não gostam do jeito de ser dela, que ela provavelmente atrapalha, cria problema. É horrível ser assim, ficar criando problemas. Claro que elas têm suas vantagens de ser do jeito que são, né? Óbvio, mas enfim, não é todo o tópico aqui, a gente vai aprofundando dentro do que faz sentido, certo? Mas o nível 2 traz a ideia de eu assumir a minha própria responsabilidade, a responsabilidade sobre os meus comportamentos, pra mudar comigo mesmo, mudar os meus relacionamentos e o que for. Beleza? Ok? Muito bem. Nível 3, tá? A gente começa a subir. Capacidade. Eu gosto muito desse nível pela seguinte questão. Ele é muito inconsciente. Muito inconsciente. Porque nós temos uma infinidade de capacidades, mas a maior parte delas a gente não sabe que tem, ou não sabe que poderia ter. Por exemplo, fala eu aí, quem não gosta de vir aqui pra frente da câmera e ficar falando aqui, pro mundo ouvir. Fala eu aí. Ei, João, falar em público... Tem que ir olha, já apresentar trabalho pra mim na faculdade, no colégio, já era incômodo. Então, ainda mais vir aqui na frente da câmera, assim, ficar falando, o povo ouvindo, pra mim é incômodo. Então fala eu aí, mano, levanta a mãozinha. Vamos lá. Todos nós aqui que estamos aqui nessa sala, e muito mais gente por aí, tem essa capacidade que eu tenho, porque eu tenho a capacidade de chegar aqui e ficar falando, né? Eu tenho, tá vendo? Eu tenho essa capacidade. Mas, olha aí, a minha mãe, a Valéria, falando que tem essa dificuldade, a Débora também, a Nívia também. A Débora, a Nívia e a Valéria, elas têm a capacidade de falar em público? Tem. Claro que tem. Só que acontece, por acreditar que não tem, ou porque a vida nunca cobrou delas efetivamente, ou nunca... Geralmente é porque elas acreditam que não são capazes, né? Geralmente vem o nível 4 de crenças aqui, que eu ainda não vou falar, mas tem alguma coisa que faz a gente acreditar que aquilo não é pra gente. Então, não, acordar cedo pra mim, não, é difícil, sabe? Falar em público, não, é que eu não tenho essa capacidade. Gente, nós temos todas as capacidades da face da terra. A diferença entre eu e vocês é que eu falo em público desde os 19 anos. A minha mãe que tá aqui presente esteve, lembra mãe, lá em Cachoeiro do Sul, Rio Grande do Sul, lá no CDL, uma palestra que eu fiz quando fiz em Pretec, tá? 19 anos, eu tenho 33, faz 14 anos que eu falo em público. Gente, eu pratico isso aqui há muito tempo, então eu fiquei bom. Modéstia à parte, fiquei bom em fazer isso. Valéria, Débora, Nívia, quanto tempo vocês falam em público? E falam todos o santo dia? A tendência é que quando a pessoa comece a praticar aquilo, ela se torna boa. Então não é que eu não tenha uma capacidade, você tem todo. Ai, João, não consigo acordar às 5 da manhã. Claro que consegue. Fica aí agora, bota uma regra de dormir todos os dias às 10 da noite,
ou às 9 da noite e acordar todos os dias às 5, 6 da manhã durante 2 meses. Vai ver se depois você não vai conseguir. Ah, João, mas tem que ficar 2 meses? Claro que tem que ficar 2 meses, óbvio. Você acha que a sua cabeça... Tua cabeça está programada para viver a vida de um jeito. Aí você quer mudar isso e não quer que isso seja... Que a sua cabeça leve tempo para se acostumar? Que o seu corpo leve tempo para se acostumar? Vai levar um tempo, não tenha dúvida disso. Qualquer hábito que eu quero transformar precisa ter repetição. Precisa ter repetição. E o que a Valéria colocou aqui, isso é um ponto muito importante. Por que eu faço isso? Porque é importante pra mim. Tudo aquilo que não é importante pra mim, eu vou dizer que eu não consigo. Eu vou dizer que eu não sei fazer, porque não é importante. Entende? Então, só que aí, cuidado, aí é que o bicho pega. Tá? Às vezes eu gostaria de fazer algo, queria fazer algo, de repente é até importante, mas eu já disse, antes não era importante, eu já disse tanto pra mim que eu não consigo, que agora que eu acho importante, eu continuo sem conseguir. Ou ainda é um desafio muito grande, eu nem penso naquela possibilidade, porque um dia eu já disse pra mim, ou a vida me mostrou em algum contexto que eu não sei fazer aquilo. Tá? Deixa eu ver seus comentários. Eu não aproveito as oportunidades para falar em público por autocrítica. Olha aí a Nívia falando, ó. Eu não aproveito a oportunidade por autocrítica. Claro, eu acho que eu não sei falar. Aí me chamam pra falar, eu não vou. Pronto, não treino, não desenvolvo e continuo sem saber. Não é? Quando é que ela vai conseguir falar muito bem em público? Quando ela for lá. E quando ela for lá a primeira vez, vai ser uma merda. Vai ser horrível. Você vai se criticar demais. Nessa primeira, segunda, terceira, até 10ª vez talvez, ou mais. Até que vai fazer tanto aquilo que pronto, passou. Né? Eu tô com o ato de acordar às 5h30, show de bola. Aqui a gente tá com de 6, um pouquinho mais tarde que você. Né? Mas, por exemplo, 10 horas da noite, bora dormir. Ontem ainda teve treinamento e tal, a gente foi dormir bem mais tarde. Mas num dia normal, que não tem treinamento à noite e tal, 10 horas a gente tá indo pra cama pra poder acordar às 6 horas no dia seguinte. Enfim, tem essa capacidade com a maior facilidade do mundo? Não. Né? A gente tá agora num desafio de 21 dias de treino, de exercício físico. 21 dias, seguidos, sem parar. Pra que esses desafios? Pra se empenhar e continuar fazendo, porque praticar exercício físico todos os dias, na minha realidade, por exemplo, não é uma rotina comum de todo santo dia fazer. E eu quero implementar, então eu tô, ó. Vai ser 21 dias agora, terminou os 21 dias, eu e Luana já estamos conversando sobre contratar uma pessoa, um personal, sei lá, pra vir treinar a gente em casa, enfim, pra poder dar continuidade no hábito. Então, nível 3, capacidade. Nós temos todas as capacidades da face da Terra. A diferença é que umas a gente desenvolveu e outras não. Então pensa aí, quais são as capacidades que você gostaria de ter, não tem, mas que basta que você desenvolva, né? Reconheço que preciso melhorar, por isso tô aqui, é isso aí, Nívia, show de bola. Eu tô acordando às 4 para que eu possa ler e poder ter um tempo pra mim. Caraca, olha aí, Júlia, acabou com a live aqui. A pessoa acorda 4 horas da manhã. Se a Júlia consegue acordar 4 horas da manhã, por que você acha que você não consegue? Que outras pessoas não conseguem? Nível 4, aqui a coisa começa a pegar. Muitas capacidades não são desenvolvidas por conta da crença. Esse é o nível que representa as nossas crenças. O que é crença? Tudo aquilo em que eu acredito. Tudo aquilo que eu acredito é uma crença, certo? Se eu acredito, tá lá, fixado na minha cabeça. Os meus pensamentos, os pensamentos que são criados na cabeça da gente, vêm provenientes das crenças. Ok? Então tem crença lá no fundo, uma coisa que eu acredito, que às vezes eu nem sei, que eu nem penso conscientemente que eu acredito, mas que eu acredito. E aquilo, a partir daquilo, formam-se os meus pensamentos. Então muito importante entender. As minhas crenças, muitas delas, algumas delas, talvez muitas, são conscientes. Eu sei que eu penso daquela maneira, eu sei a minha opinião sobre aquilo, eu sei qual é a minha posição. Mas a maior parte, a esmagadora parte das nossas crenças são inconscientes. Eu vou dar só um exemplo, tá? E eu vou no nível hard de exemplo. Eu fiz psicanálise um período da minha vida. E a psicanalista um dia disse assim pra mim: João, você tem tendência a buscar por mulheres com comportamento parecido com o da sua mãe. Eu olhei e falei: hã? Essa mulher tá louca. E quando eu fui analisar o meu histórico de relacionamentos, as pessoas com quem eu me relacionei, era exatamente aquilo, né? Primeiro relacionamento que eu tive longo, a pessoa era muito parecida com a minha mãe. Teve um outro relacionamento que eu tive que a pessoa era totalmente diferente da minha mãe e o relacionamento era um inferno, de tão duro, ruim, né, de briga constante, né, e a Luana agora e minha mãe se amam uma outra, por quê? Porque são idênticas, são muito parecidas, né, no seu jeito de ser. Então, cara, peraí só um pouquinho, quando é que eu ia saber, imaginar que na minha cabeça, o meu sistema, sem eu nem pensar, o meu sistema interno ia buscar mulheres parecidas com a minha mãe? Putz, cara. E aí me desculpe, mas nessa hora, quantos outros pensamentos e crenças tipo esse eu tenho e vocês aí também têm e que vocês não têm a menor ideia que tá aí na cabeça? Sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre exercício físico, saúde, sobre casamento, sobre filho. Caraca, um monte de coisa.
Um exemplo que eu dei ontem, que eu falei, eu vi uma mãe com um filho no mercado. Como é que foi o exemplo que eu contei ontem, que eu esqueci da situação? Ah, tá. A criança tava chorando, esperneando, e a mãe olhou e disse assim: nossa, filho, olha que vergonha. Olha ali a tia te olhando, ó. Tá vendo aquela tia ali? Tá te olhando, ó, porque você tá chorando. Gente, qual é a intenção positiva dessa mãe? Fazer a criança parar de chorar. Né? A criança tá ali fazendo uma bagunça, um escândalo, e a mãe tá tentando minimizar aquele comportamento, achando na cabeça dela que se a criança vê que ela vai passar vergonha, ela vai parar com aquilo. Mas, gente, é a melhor estratégia? Você percebe que essa mãe está induzindo essa criança a sentir vergonha agora por conta do que ela tá fazendo e sentindo? Ela está imputando na cabeça da criança que ela precisa se fechar e precisa ter vergonha da opinião dos outros em relação a quem ela é, do que ela está sentindo. Ela está ali triste, chateada, chorando, e isso é uma vergonha. E ela começa a imputar na cabeça da criança isso. Entende? E aí, como o Antônio falou, criança a gente traz de casa, a gente traz dos amigos, a gente traz da família, a gente traz do colégio, a gente traz da TV. Você acha que é à toa que a TV tem idade lá, classificação de idade? É porque a criança assiste as coisas e ela vai seguir aquilo. Então, assim, a importância de continuar no processo de evolução, do nosso processo de evolução e desenvolvimento, aliás, o processo de evolução e desenvolvimento precisa ser constante, porque eu nunca vou conseguir chegar a conhecer 100% das minhas crenças. Eu vou morrer e vai ter crença que eu não conheço da minha vida ainda e que talvez eu possa conhecer, que vai fazer com que a minha vida seja mais feliz. Né? Então, esse é o nível de crenças. E aí, geralmente, eu não dizer, olha como vai descendo. Se eu tenho uma crença que acha que eu não sou capaz de falar inglês, eu não vou desenvolver a capacidade de falar inglês. Aí, descendo mais um pouquinho, o meu comportamento vai ser nem me inscrever no inglês. E eu vou viver num ambiente de pessoas que não falam inglês, não vou falar inglês com ninguém. Se bobear, nem vou viajar para fora do país porque eu não sei falar inglês. A crença de que eu não sou capaz, ou sou muito velho para falar inglês, ou não consigo falar inglês, vai fazer com que eu, como uma cascata, um efeito cascata, acabe não vivenciando experiências maravilhosas na minha vida. Nível 5. Opa, aqui. Missão. Esse nível aqui ele é muito complexo, muito profundo, vamos entender assim. Então eu vou trazer o que for suficiente dentro desse tempo que a gente tem, tá? O nível de missão está relacionado às diferentes missões que eu tenho na minha vida. Que missões, João? Os meus diferentes papéis. Eu tenho missão de ser pai, marido, profissional, treinador, né? Amigo. Eu tenho vários tipos de missões, vários papéis na minha vida. Mas mais do que isso, a missão está muito relacionada com vida profissional, eu vejo as pessoas falando, né? Talvez exista um propósito maior da existência do ser humano, ou porque Deus te colocou no mundo e trouxe um propósito para você e você acredita nisso, ou então porque é inteligente da sua parte entender que você é um ser humano cheio de capacidade e que pode contribuir com o mundo através de uma missão. Só que as pessoas passam a vida toda fazendo coisas que não gostam, porque elas aprenderam que os nossos pais ensinavam isso pra gente, depende da geração, claro, que a gente tinha que ganhar dinheiro, que a gente tinha que sobreviver, né? Meu avô era caminhoneiro, por exemplo. Meu avô poderia ter estudado mais e ter se desenvolvido, tornado um profissional que ganhasse muito mais dinheiro do que um caminhoneiro? Podia, mas o mundo dele, a necessidade dele, construíram ele para ser, né, naquele contexto ali. E a gente vai vivendo o que a gente aprendeu atrás. O que vai nos moldando agora as informações que o mundo nos traz, e aí eu posso começar a pensar em missão. Quanta gente eu conheço que faz concurso público ou começa a trabalhar no negócio e nunca mais sai por conta da segurança. Não era isso que eu queria estar fazendo, eu queria estar fazendo outra coisa, mas cara, eu preciso pagar as contas, né? Tem uma pesquisa antiga já que fala que 78% dos brasileiros não tem sentimento de conexão com o que fazem. Né? Não gostam, não amam o que fazem. Fazem porque tem que pagar as contas. Né? E cara, não sei se você que está aqui comigo sabe a diferença, mas existe uma diferença muito grande entre você fazer uma coisa que você está disponível para você, porque é o que tem, porque você tem que pagar as contas, e você fazer uma coisa que toca seu coração, que transforma a sua vida. Cara, como você larga a sua mulher e seu filho lá na sala, em algum outro canto, e vem aqui pegar conteúdo que as pessoas pagam para receber em sala de aula e dividir com o mundo aqui. E dedicar um pouco do meu tempo. E eu parei para preparar esse material aqui, tudo para poder trazer para cá. Porque eu tenho uma missão de poder contribuir com o mundo através do meu trabalho, das minhas capacidades, né? E, claro, existem outros papéis, outras missões. Eu quero ser o melhor pai que eu posso ser pro meu filho, eu quero ser o melhor marido que eu posso ser pra minha esposa. E quando você chega nesse nível e você começa a olhar para suas relações neste nível, você deixa de criar certos problemas. Então, picuinhas pequenas que talvez alguém tem num relacionamento conjugal, a nível de reclamar, porque você deixou de novo a tampa do vaso levantada, essa toalha fora do lugar. Essas reclamações pequenininhas, bestas,
né, que te incomodavam no nível de ambiente, no nível básico de ambiente, comportamento, no nível de missão, cara, você deixa pra lá. Eu sou um perfil analista cheio de regrinha em detalhe. Se eu fosse querer que a Luana seguisse todas as minhas regrinhas, meus detalhes, eu ia criar conflito o tempo todo. Porque ela tem um jeito diferente do meu. Então não adianta eu ficar querendo que a Luana seja e faça as coisas como eu faço. Eu faço as coisas do meu jeito e eu aceito o jeito dela de fazer. Então se eu quero que alguma coisa seja de um jeito, eu vou lá e faço. Do meu jeito. Ao invés de ficar enchendo o saco da pessoa para que faça do meu. Porque é desconfortável para ela fazer de um jeito diferente do que ela tá acostumado. Só que para pensar assim e abrir mão do que eu quero para manter a paz na relação, eu preciso estar com uma mentalidade muito focada na minha missão e no meu propósito como marido. E como filho a mesma coisa, e eu sei que como filho, claro, eu ainda tenho muito a viver, como pai, aliás, eu tenho muito a aprender sobre isso, mas eu sei que vão ter momentos da minha vida em que eu vou ter que dizer não pro meu filho, mesmo que meu coração esteja sendo rasgado por dentro, porque eu queria poder proporcionar para ele a alegria, a felicidade de viver alguma coisa, mas eu vou dizer não por quê? Porque eu sei que de alguma coisa vai ser, de alguma maneira vai ser mais importante para ele. Ele receber aquele não da minha parte. Mas aí a diferença em eu pensar em nível de ambiente ou pensar em nível de missão. Se eu olho como pai, missão como pai, pensando no futuro, no legado, ó, já falando do 7º nível aqui, ó, do legado que eu quero deixar para o meu filho, pô, aí eu vou ser um pai diferente. Então quando eu deixo de brigar com a minha esposa, é porque eu penso no legado que eu quero deixar pro mundo e pra minha esposa como marido. Eu quero morrer do lado da Luana. Bem velhinho de preferência, né? Missão. Nível 6. Pertencimento. Isso é algo que... Esses 3 níveis de cima são bem complexos e profundos, tá? Você tem que estar lá na academia do eu, já eu falo sobre isso, para poder entender como é que funciona, né, o nível de pertencimento. Mas vamos entender que a gente tem vários ambientes, e nesses ambientes tem muitas pessoas. Então vamos entender que a gente pertence a esses ambientes. A gente pertence à família, ao grupo de... A gente pertence à relação... Nós temos várias relações nesses ambientes, né? Com pai, com mãe, com irmão, com filho, com primo, com chefe, com colaborador, com colega. Nós pertencemos a vários grupos. E existem regras das relações entre esses grupos que a gente não aprende a seguir, porque nunca ninguém ensinou. Então, por exemplo, uma coisa que eu demorei, desculpa aí mãe, demorei para aprender, mas entendi, mãe é alguém que a gente obedece, não manda. E eu me vi durante muito tempo da minha vida tentando mandar na minha mãe, dizer como é que minha mãe tinha que criar minha irmã, dizer como é que ela deveria viver a vida dela de alguma maneira, mas e isso gerou muita separação entre eu e minha mãe. Porque a gente brigava demais, né? Eu lembro que foi um período que eu saí de casa, fui morar com a minha namorada, tinha 18 anos, uma coisa assim, tal. Então, a falta de consciência do meu papel de filho, ó o papel nível 5, me impedia de pertencer e criar uma relação prazerosa, feliz e plena com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, né? Eu fiquei mais de 10 anos sem falar com o meu pai, porque eu julgava o meu pai por ele não ter me criado, mas depois de 10 anos que eu amadureci, eu fui entender essa relação, parei de julgar meu pai, 10 anos depois voltei a falar com meu pai, a gente se fala direto, não digo o tempo todo, mas porque a gente não conviveu junto, mas nos falamos, pergunto como é que vai, como é que tá, tô programando encontrar ele em breve, né, para apresentar meu filho para ele, tá, minha esposa, que ele não conhece até hoje. Enfim, a gente cria muitos movimentos que nos afastam das pessoas, dos familiares, né? E tem se você já estudou constelação familiar, existe uma lei dentro da constelação familiar que diz o seguinte: um familiar sempre fará parte da família, independente do que ele faça. Independente do que ele faça durante a vida dele, essa pessoa sempre vai ter o direito de fazer parte daquela família. Se a gente excluir ela, vai gerar conflito. Então o nível de pertencimento tem a ver com o quanto eu consigo pertencer a diferentes grupos, e quanto mais a minha cabeça está aberta, mais aglutinador eu sou. De mais grupos eu faço parte. Beleza? Papo profundo aqui, tá? E o último nível, que a gente tá chegando no final, é o nível de legado. E esse também, como eu falei, os 3 últimos são bem mais complexos e profundos. Legado tem a ver com propósito, legado tem a ver com espiritualidade, legado tem a ver com visão de futuro, né? Legado, o que é o legado? É o que eu deixo para as pessoas. Mas eu deixo um legado automaticamente, sem nem pensar, essa live aqui é um legado que eu tô deixando, né? Muitas pessoas vão sair daqui refletindo um pouquinho hoje sobre muito do que eu falei aqui. Então pensa bem, se eu consigo pensar, programar e planejar qual é o legado que eu quero deixar, talvez até depois que eu morrer. Daqui a 100 anos eu já morri. Eu posso mesmo, depois de ter morrido, deixar algum legado na vida das pessoas, da humanidade? Posso, temos várias pessoas que fizeram isso. Ayrton Senna. Cristo, entre tantas outras pessoas. Quando eu consigo ter esta visão de futuro,
me conectar com aquele algo maior que eu acredito. Seja Deus, seja Allah, seja Buda, seja Jeová, seja um estado de consciência mais elevado, seja o cosmos, a energia do universo. Eu não sei no que você acredita. Mas quando eu consigo me conectar com esse nível de espiritualidade, eu elevo a minha consciência e começo a me enxergar no futuro. E ver e pensar como é que eu quero que a minha vida seja construída. Você já assistiu Clique? Com Adam Sandler? Manda um eu aí se você já assistiu. Aquele filme é maravilhoso, porque ele é uma grande metáfora da vida. Só que lá o cara teve uma segunda chance. Lá o cara dá um controle remoto pra ele, ele vai passando aquilo que teoricamente não é importante. Quando ele chega no final da vida, ele olha pra trás e viu tudo aquilo que ele perdeu. Cara, nossa, quanto arrependimento. Aí ele vai, pede perdão pra esposa, pede perdão pros filhos, pede perdão pra todo mundo. Tá, mas aí, vem cá. Vai esperar morrer? Vai esperar estar numa cama para ter que pedir perdão para as pessoas? Vai esperar alguém morrer para você não poder mais abraçar essa pessoa e pedir desculpas e dizer o que você gostaria de dizer que você ama e abraçar? Quer dizer, vai esperar? Esse é um grande ensinamento desse filme. Então lá ele teve a oportunidade de enxergar o futuro dele e mudar agora. Agora o legado que eu quero deixar para os meus filhos é diferente. Então, quando no filme ele acorda do sonho, ele vai lá montar a casa na árvore com os filhos. Ele mudou o papel como pai porque ele pensou em qual o legado que ele quer deixar para a família dele. Isso tem a ver com visão de futuro, com enxergar a própria vida, com construir, né, a sua vida em todos os seus contextos. Então eu penso no pai que eu quero ser, no marido, falando de mim, né? Pai que eu quero ser, o marido que eu quero ser, o filho que eu quero ser, né? Mãe, até gostaria de ser um filho melhor, eu tô longe, então não vou negar que tá difícil, ainda mais vários papéis. Não é nem justificativa, são prioridades na vida, né? Tô muito focado no meu papel como pai e como profissional, né? Gostaria muito de poder estar mais perto da minha família para viver mais o meu papel como filho. Se Deus quiser, o tempo vai nos ajudar a fazer isso também. Mas enfim, um pouquinho desses 7 níveis. E gente, cada nível desse é uma estratégia para resolver problemas dos níveis de baixo, tá? Dos níveis anteriores. E a gente é muito inconsciente. Como eu falei, nós estamos em todos os níveis, só que em momentos diferentes. Por exemplo, quer ver? Nível de ambiente. Você se pega, levanta a mão aí, fala eu, de verdade. Você se pega reclamando de alguma coisa no dia a dia? Você reclama das pessoas, ou do governo, ou da chuva? Você se pega reclamando, se percebe reclamando, julgando os outros? Escreve eu aí se você faz isso. Se você faz isso, você está no nível de ambiente. Naquele contexto ali. Ah, João, no trânsito eu reclamo pra caramba, porque o povo não sabe dar seta também. É um ambiente que você não tem controle. Do mesmo jeito que tá chovendo e você vai se molhar, você tá no trânsito, tem gente que não dá seta. Isso é uma realidade. E não adianta o que você faça. Eu já evoluí no que diz respeito a trânsito. Hoje, eu, sei lá, acho que eu já tô no nível de crença ali, já dei uma melhoradinha. Mas eu ficava muito incomodado com o trânsito. Xingava, buzinava. Até um dia que eu pensei, cara, e se um dia alguém resolve parar e me dar um tiro, sei lá. E eu pensei, eu não vou conseguir mudar o trânsito só porque eu tô buzinando pro cara, entendeu? Não é essa maneira de mudar. Aí eu tasco ele a buzinar, filho de uma pi! Pronto, a pessoa viu fazendo aquilo, agora ela se modificou, a partir de agora ela dá seta. Vai rolar, né? Enfim. Então é o seguinte, galera, se você quer ter mais... ontem a gente startou o grupo da Academia do Eu, como você tá vendo aí em cima escrito. E a parte... Deixa eu ver, pede pra fazer o exercício do início do PSC. Não vou fazer agora não, Jaime, porque isso aí eu vou botar como projeto aqui. O Jaime é meu aluno de PC aí, tá trazendo umas ideias boas, mas eu vou botar como projeto. Se você, enfim, tá a fim de aprender mais sobre isso, se aprofundar e entrar na Academia do Eu, a partir de amanhã, provavelmente, fica de olho nas redes sociais, mas eu já vou dar chance aqui de você fazer a sua pré-inscrição. Deixa, inclusive, eu pegar o link aqui. Nós estamos vai haver um workshop chamado Inteligência do Eu, nos dias... Peraí, cadê... Dias 17, 18 e 19 de agosto, tá? 17, 18 e 19 de agosto vai acontecer o workshop Inteligência do Eu. São 3 noites, geralmente aí uma hora e pouco por noite, certo? Onde a gente vai aprofundar a inteligência do eu. Esse é o nome do workshop, né? Inteligência do eu. Então a gente vai aprofundar esse tipo de conteúdo, a gente vai trazer outros tipos de conteúdo também que vão ajudar no nosso processo de desenvolvimento. Então se você tá afim de participar desse workshop, vai ter certificado, tudo bonitinho para quem participar, você se inscreve nesse link que eu mandei aqui agora. Me diz se chegou para vocês. Porque pra mim não aparece. Vê se apareceu um link aí pra vocês. http://academiadoeu.com.br/workshop, inscrição. Alguém me dá um ok se apareceu. Me dá um okzinho se apareceu. Ou não, então diz, não, João, não apareceu link nenhum. Veja aí, por gentileza. Alguém me responda. Vamos lá, respostas. Apareceu ou não apareceu?
Apareceu, uhul, muito bem. Então esse link aí que eu mandei, tá? Copie esse link aí, vê se você consegue copiar. De qualquer maneira, eu vou deixar, eu não coloquei ainda, mas assim que acabar a live, eu vou colocar na minha bio esse link também, certo? De inscrições no workshop Inteligência do Eu, nos dias 17, 18 e 19. Faz sua pré-inscrição, porque daí a gente vai te avisando, vai te mandando e-mail para você saber quando é que vai ser esses dias e você poder participar com a gente desse workshop que vai ser show de bola, né? Vai ter um conteúdo muito legal que a gente vai aprofundar nessas 3 noites. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho algo mais aqui. Mais do que isso, galera, tem muito conteúdo sempre aqui no meu Instagram, certo? Então se você for no meu Instagram, visitar aí agora, @jmdornelles, tá lá em cima. Você consegue entender, ver todo o conteúdo que a gente cria e disponibiliza aqui. Se você não gosta tanto de Instagram, João, eu gosto de vídeo no YouTube. Vai lá no YouTube, procura por João Dornelles, você vai encontrar também muito conteúdo de vídeo por lá, no Facebook da mesma maneira. Enfim, toda terça-feira estou aqui dando esta aula, sempre uma aula com um assunto diferente, espero que você tenha curtido. Muitos corações aí, por favor, se você gostou, se você curtiu. E aliás, gratidão, como diz minha camiseta, não precisa ser só manifestada verbalmente, ela deve ser passada adiante. Ou seja, vai lá naquela setinha lá embaixo, onde lá você envia para alguém essa live e manda para pelo menos uma pessoa. Faz isso como um movimento de gratidão por ter recebido esse conteúdo, para gerar essa corrente do bem, essa corrente de evolução, de desenvolvimento. Pensa bem, quanto mais gente entendendo isso aqui que eu estou mostrando aqui no mundo, melhor. Né? Melhores são os relacionamentos, melhores vão ser criadas as crianças, e aí devagarinho as gerações talvez vão mudando e melhorando esse mundo aí. Esse é um legado que eu pretendo deixar, e se alguém topar aí comigo aí, bora, vamos disseminar cada vez mais isso pro mundo, beleza? Galera, beijo no coração, valeu, bom descanso pra todos, bom resto de semana pra todos, bom ver muitos por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.